de uma teologia que tem estado muito presente entre nós, especialmente nos últimos 2 anos. Nós precisamos falar sobre isso. É uma necessidade. Vários especialistas já detectaram o problema, mas como é uma teologia vinculada à teologia da prosperidade, então a gente ganha tempo, porque adivinha qual é o método de leitura da Bíblia aqui? É o método texto prova, é a mesma coisa. Só que aqui, gente, eu preciso da sua atenção, porque isso é de hoje, isso é pão quente, isso é de agora, tá? A teologia do domínio é aquela teologia que acredita que a igreja tem que dominar a sociedade, para que a gente facilite a pregação do evangelho, melhore as coisas e prepare o mundo para a vinda de Jesus. Veja, nessa descrição que eu fiz, isso é teologia adventista? A gente crê que o mundo vai melhorar e Jesus vem. Como é que a gente crê? Vocês adventistas são pessimistas, hein? A gente é pré-milenista ou pré-milenarista. Vocês adventistas são pessimistas. Aí você fala, você acha que está ruim? Aí o adventista fala o quê? Rapaz, eu tenho uma notícia para você. De acordo com o apóstolo Paulo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, meu irmão. A gente é sal e luz na terra só para não piorar ainda mais. A gente enxuga gelo, e Deus nos chamou para enxugar gelo. A gente alimenta o faminto, mas sempre vai ter gente faminta. Sempre vai ter. E Jesus falou isso. Os pobres sempre tereis convosco. Vai ter. Agora, isso não é para cruzar o braço e ficar, não, então já que vai ter, então não vou fazer nada. Somos sal e luz. A gente meio que faz igual os anjos, né? A gente segura os 4 ventos para a coisa não piorar, não degringolar. Então, a teologia do domínio, breve histórico, ela começa há muito tempo. Muita gente nos Estados Unidos achou que os Estados Unidos era o novo Israel. Destino Manifesto é o nome da doutrina. Se você quiser anotar para entender mais depois, Destino Manifesto. É aquela ideia de que os Estados Unidos foi chamado por Deus para evangelizar as nações, os pagãos, etc. É o novo Israel. Sabe que os nossos pioneiros bateram forte nisso, contra isso. Olha aqui para mim. Em 1864, você encontra na Review and Herald um artigo. O autor é anônimo, mas o editor foi o Tiago White, onde ele bate fortemente nessa ideia de nação cristã. Olhe para mim, irmão, isso é importante. O texto desse artigo diz: não existe nenhuma nação cristã no mundo. Nenhuma. E os adventistas começaram como movimento profético denunciando a apostasia das assim chamadas nações cristãs. E você sabe disso. Lembram-se do Apocalipse? Babilônia deu de beber do seu vinho, do vinho da sua prostituição, a quantas nações? Todas! Isso está na Bíblia, meu irmão. Mas pastor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, sabe qual é a nação cujo Deus é o Senhor hoje? Tem um nome, chama-se Igreja. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E com uma missão: nós somos chamados a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nação santa. Isso aqui é a nação santa. Aí alguém fala, mas eu sou peruano, eu sou argentino, não importa, você é nação santa. Eu sou mineiro, nação santa. Gaúcho, nação santa. Nação santa, hoje, é a igreja. Mas pastor, não seria bom termos em cargos de liderança, de poder, uma pessoa cristã, fiel? Vou falar um nome só para encurtar uns 10 minutos dessa palestra. Um nome só: Constantino. E vocês já entenderam o que eu quero dizer, certo? Vocês estudam profecias, história da igreja, século IV, Constantino, igreja, Estado, igreja no poder, pior período da história da humanidade. A gente estuda Apocalipse, né?
Qual foi o período que a mulher teve que fugir para o deserto? 1260 dias. Qual foi o período, irmão? Qual é o período? Tiatira. Qual é o período? Quem estava no poder? Não fale alto, mas você sabe. Cristãos. Sim ou não? Teologia do domínio não tem nada a ver com teologia adventista. Então, eu resumi aqui a história. Aí vem uma coisa chamada teonomia, e depois vem uma coisa chamada restauracionismo, que é um outro movimento, não é um movimento restauracionista que até os adventistas fizeram um pouco parte disso. Restauracionismo é esse que eu estou falando, tem a ver com a teonomia, a igreja tem que dominar, nós precisamos aplicar, é teocracia cristã. O que o Estado Islâmico faz lá com a religião muçulmana, a gente vai fazer aqui com a religião cristã. Nós não fomos chamados por Deus para isso, ok? Quais são as áreas em que a igreja deveria dominar de acordo com essa compreensão? São 7 áreas, geralmente são 7. Existem diferenças aí entre os estudiosos, os teólogos dessa ideia. Governo, educação, artes, entretenimento, mídia, os assuntos relacionados à família e os negócios. Então você teria que ter crente liderando nessas posições, a igreja envolvida liderando nessas posições. Veja, o problema chega até nós por meio de autores que nós gostamos. Peter Wagner é um autor que nós, adventistas, lemos muito, mas não nesse assunto. Nós gostamos do Peter Wagner, e nós estamos há 20 anos lendo Peter Wagner, no assunto que ele era especialista, era um outro assunto. Era o assunto de crescimento de igreja. Ele tinha boas ideias em crescimento de igreja, e a gente ia atrás das ideias dele em alguns pontos, adaptava e tal, ok. O problema, que talvez pouca gente percebeu disso, é que o Peter Wagner vendia muitos livros, e ele era também um dos líderes do movimento da teologia do domínio. Ele tem um livro chamado Domínio. E eu temo que, ao ensinar crescimento de igreja, estava lá a teologia do domínio. E isso chegou até nós. Meus irmãos, nós não nascemos ontem. O constantinismo nunca morreu. Nunca morreu. Sempre existiu, sempre vai existir. O que é o constantinismo? É assim, o poder temporal olha para o poder religioso e fala: esse povo tem poder mesmo, hein? Eu preciso chegar neles. E aí, estamos juntos? Vamos fazer algo juntos aqui? Constantinismo. Veja, eu vou ler algumas ideias dele aqui para ver se você entende melhor o assunto. Ele participou de um evento que foi convocado por um governador cristão dos Estados Unidos. O governador convocou uma reunião de jejum e oração. Entende o que eu estou falando? O governador cristão falou: dia tal, vamos nos reunir, fazer um jejum e oração, vamos orar pelo nosso país. No estádio tal, 30 mil pessoas atenderam a convocação do governador. Dentre elas, o Peter Wagner estava lá. Tem algum problema? Até aí está tudo certo, ok? Sim ou não? Você já fica meio desconfiado, mas ok, vamos orar, né? No meio da reunião de jejum e oração, da vigília, o governador pega o microfone e fala: eu sinto de Deus que eu devo sair como candidato à presidência. Meus irmãos, isso é reunião de oração? Jesus falou assim: olha, vocês, meus seguidores, precisam ser simples como as pombas, mas precisam ser prudentes. Como? Esse aqui é irmão desse aqui, ó. Estou de olho. Isso não é reunião de oração, não, gente. Mas, pastor, a gente precisa orar pela nação. Ora na tua casa, irmão. Não participa disso aqui. Isso não é reunião de oração, isso é outra coisa. Não espiritualize ações de Constantino. Isso é Constantino purinho. Nem nas prévias ele ganhou. Será que Deus estava chamando ele? Nas prévias do partido dele. Nem lá ele ganhou. Quanto mais para presidente. Mas era Deus que estava chamando ele, de acordo com ele mesmo. Vocês estão entendendo o que é teologia do domínio? Então, a gente tem esse problema. Nós, agora falando só entre nós aqui, eu estou vendo vários celulares aí me filmando.
Dá graça, Senhor, dá graça. Ó, a cristianização do mundo é um requisito para a volta de Jesus? Pergunta aos senhores. Não. Vai acontecer do mundo inteiro ser cristianizado para Jesus voltar? Não. O que a Bíblia diz que vai acontecer antes da volta de Jesus? Vai ser pregado. Pregação do Evangelho. Isso vai acontecer. Por obra e graça de Deus, coisa sobrenatural, vai acontecer. Fazer o mundo se amoldar aos princípios cristãos, dominando 7 áreas da sociedade. Gente, isso não é teologia adventista. Eu vou mostrar algumas coisas. Antes de ler isso ali, olha aqui para mim. Eu não coloquei ali, mas tem um autor que fala assim, que nós somos chamados como igreja do Senhor Jesus para criar repúblicas teocráticas cristãs. Está escrito isso. Repúblicas teocráticas cristãs. E quem naquela nação não se adequar, vai morar em outro lugar. Nós não fomos chamados para isso. Vinculado ao movimento da teologia do domínio, existem outros movimentos, como batalha espiritual. Aqui está na tela. Batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Acredita-se que cada país tem um demônio que está alojado ali. Acredita-se que tem demônio para cada cidade. E em cada cidade tem um subdemônio para cada região, bairro. É uma organização do inferno. Literalmente, vocês estão rindo, mas é isso aí. Então, tem um demônio em Brasília. Aí tem o Senado na cidade de Brasília. No Senado, no Congresso. O sujeito vai pegar só esse corte aí, né? Aí, de acordo com essa doutrina aqui, ó, dá uma olhada na tela. Você tem o que ele chama de espíritos territoriais. Está vendo ali? O que é o espírito territorial? Aquele que domina aquela região ali. E aqui que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e orar e expulsar. Então, a gente tem que expulsar o demônio que está lá no palácio do governador, ou que está lá não sei aonde, tem que ir lá e expulsar. E no microcosmo, a gente tem até na sua casa. Aí o que eu já vi entre nós? A irmã fulana, ela tem umas revelações. Ó, entre nós, olha aqui para mim. Ela vai na sua casa e ela ora colocando a mão nas paredes dos cômodos da sua casa. Eu não conheço vocês, tá? Então, se alguém entre nós faz isso aqui, desculpe, eu não quis te constranger. Estou te mostrando de onde vêm essas ideias. Eu nem conheço você. E ora que fala, aí, pastor, quando ela colocou a mão no quarto do meu filho, o detector de demônio deu um... ali. E ela falou, é aqui. É aqui que está. Caça-fantasma. Vocês estão achando estranho falar, isso não existe entre nós. Meus amigos, como pastor lá em Santa Catarina, eu já recebi o convite de orar na casa da irmã e eu perguntei qual é o motivo, né? O que é? O seu filho? Não, pastor, é que eu estava mexendo no quintal, achei um sapo com a boca costurada. E eu vou orar para quê? Para ressuscitar o sapo? Acho que não, né? Falar, minha irmã, joga esse sapo fora. Eu fui orar. Pastor, tem barulhos acontecendo na minha casa. Chama um pedreiro, um marceneiro, deve ser um telhado lá. Precisa orar pelo barulho. Não, pastor, não está entendendo, é que eu moro do lado do cemitério. Tem gente que muda a rota, eu não vou passar por essa rua, por quê? Porque ali tem um terreiro. Eu não passo por essa rua aqui, eu não gosto. Meu amigo, Números, lá no Antigo Testamento já garante para você que sobre o acampamento dos filhos de Israel, nas tendas dos filhos do povo de Deus, não vale encantamento. Isso é meniníssimo, irmão. Amadureça. Mas de onde vêm essas ideias? Olha lá embaixo. Poderes sobrenaturais exercem domínio sobre esferas geopolíticas. Eu sei que Satanás, o mundo jaz no maligno, como diz o Novo Testamento. O mundo jaz no maligno. Meu amigo, mas nós somos cidadãos, olha lá, ó, de um reino que tem um rei, todo poderoso, não é, o grande conflito, meus irmãos, não é de igual para igual. Não é Jesus suado, encostado ali nas cordas. Uau, o que eu vou fazer com esse inimigo poderoso, hein? Não é assim.
Sabe como é que o Novo Testamento descreve? Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. É isso. Que tipo de ser você esmaga com o pé? Fala para mim. Esmaga. Rapaz, esmagar uma serpente com o pé é só o corajoso. Geralmente ele esmaga uma coisa menor do que uma serpente. Menor, ó. Essa é a imagem que a Bíblia usa para descrever o nosso inimigo. Eu não estou dizendo que você pode brincar com ele, não. É que diante do poder de Deus, ele é isso aí. Milênio, milênio, vamos prender Satanás. Qual é a imagem que o Apocalipse usa para a prisão de Satanás? Então veio uma multidão de anjos para prender Satanás. É assim que está escrito lá? Um anjo e acorrenta Satanás por 1000 anos, igual o Totozinho. Bota na coleira aí. Então por que tem gente entre nós com medo de assombração? Porque essas pessoas estão recebendo uma matriz religiosa que vem desse tipo de coisa. Isso não é a nossa crença, meus irmãos. Para frente. Olha de onde vem a base para isso aí. Existem outras crenças relacionadas à teologia do domínio, que não são necessariamente teologia do domínio, mas são parecidas. Tem uma chamada a teologia dos... Na verdade, tem uma teologia, né? É um plano de ação, os 7 montes. Alguém já ouviu falar disso? 7 montes. É um plano de ação. Eles até dizem que não tem nada a ver com a teologia do domínio, mas eu trouxe aqui um exemplo de texto prova. O que é o texto prova? Isaías 2:2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, então você tem o monte da casa do Senhor, será estabelecido no cimo dos montes. Então você tem outros montes, e o monte da casa do Senhor. E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Interpretação, olha para mim. Esse monte e os outros montes são essas áreas. Governo, negócios, né? E o monte maior de todos é a religião, o cristianismo, a igreja. Gente, esse texto está falando isso? Me ajude a entender. Para você concluir e tirar daí uma teologia de que a igreja tem que dominar a sociedade, você tem que distorcer esse texto, sim ou não? Ele não está falando isso. Texto prova. Domínio tem a ver com autoridade e subjugação, e se relaciona com a sociedade. Domínio significa ser cabeça e não cauda. De onde ele tirou essa frase? Antigo Testamento, Israel, vocês vão ser cabeça e não... Aí você vai ver Deuteronômio, ser cabeça e não cauda, na obediência a Deus, na fidelidade a Deus. O povo de Israel seria um exemplo de como ser fiel e servir ao Deus verdadeiro entre as nações. Não é dominar. Mas você já viu gente usando esse texto aí para falar que a gente tem que dominar. Distorção do texto. Texto prova. E ele fala, domínio significa governar como reis. Apocalipse 1:6 fala que ele nos fez reis e sacerdotes. Portanto, somos reis para dominar. Olha aqui, gente. De novo, somos nação santa. Sacerdócio real. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ok, vamos lá. Significa que agora a gente tem que atingir os lugares de poder da sociedade e impor de cima para baixo o reino de Deus? É isso? Vocês se lembram de Daniel 2, meus amigos? Como é que vem a pedra, hein? Ela foi cortada sem auxílio de mão humana. Teologia do domínio é o contrário disso. A pedra só vem se tiver muitas mãos humanas ajudando. É uma negação da nossa escatologia. A teologia do domínio é o que a gente chama de pós-milenismo, ou seja, primeiro vem o milênio de paz e depois Jesus vem. Isso já tinha caído da moda. Isso era febre na época do século XIX, quando o movimento adventista surgiu. Nós éramos a contramão, porque a maioria pensava assim. Veio 2 guerras mundiais, o ser humano se desiludiu, o pós-milenismo saiu um pouco da moda, e agora parece que o pessoal quer voltar. Meus amigos, essa não é a nossa escatologia. Nós acreditamos num reino. O reino da graça,
que já se faz presente, mas ele vive em tensão, porque ele ainda não foi consumado, o reino da glória. Os irmãos entenderam ou não? O que é o reino de Deus? Não é a igreja dominando a sociedade. O reino de Deus é esse reino que Jesus falou que não é desse mundo. Que já está entre nós, é o reino da graça, mas que vai se manifestar de maneira perene, eterna, de forma consumada mesmo, quando ele vier com poder e grande glória, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí sim. Isso é o que nós acreditamos, é isso que a gente prega. A gente não prega a teologia do domínio. Como é que a teologia do domínio pode ser combatida? Então, eu vou para o final agora. Eu fiz bastante apelo aí no meio, né? Achei que ia ter mais tempo de sobra. Eu quero que você preste atenção nessa ilustração que eu vou usar. A igreja subverteu o Império Romano. A igreja venceu o paganismo romano. Como? Essa é a declaração do imperador Juliano o Apóstata. Quem foi Juliano o Apóstata? Foi um imperador que queria reavivar a religião pagã no império. O cristianismo tinha se alastrado, o cristianismo tinha se tornado uma religião praticada por muita gente, e o paganismo estava decaindo, e o imperador, esse Juliano, falou assim, não, eu não vou ser cristão, eu quero reavivar o paganismo aqui. E ele escreveu isso. Olha a reclamação dele. O ateísmo, ou seja, os cristãos, ele chamava de ateus porque os cristãos não acreditavam nos vários deuses, então são ateus, para eles nós somos ateus. O ateísmo foi especialmente promovido por meio do serviço amoroso, prestado aos estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos. É um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando. Olha só a ideia do imperador sobre a igreja. É um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando e de os galileus ateus, os cristãos, cuidarem não apenas dos próprios pobres deles, mas também dos nossos. Ele estava achando ruim. Falou, como é que a gente disputa com esse povo? É a religião deles. Eles cuidam dos pobres deles e dos da gente também. Entre eles não tem ninguém mendigando. Meus amigos, isso é dominar? A igreja não foi chamada para dominar. A igreja foi chamada para servir. Diaconia. Diaconia, diaconato, no Novo Testamento, não é o papel só dos diáconos. Diaconia, diaconato, é um papel de toda a igreja. Todos nós somos chamados para servir, para sermos testemunhas. A palavra testemunha em grego é mártir. E os cristãos eram testemunhas tão fiéis que eles começaram a morrer por isso, ao ponto de, no século II, a palavra mártir começar a ter um outro sentido, que é o sentido que tem hoje. O que é um mártir? É alguém que morre por uma causa que ele acredita. Naquela época, quem deu esse sentido a essa palavra foram os cristãos, porque eles preferiam morrer do que abrir mão daquilo que eles acreditavam. É assim que a igreja superou, que a igreja se tornou a religião vitoriosa. Não foi com Constantino, foi assim. Tanto é que com Constantino continuaram as perseguições. E sempre teve a igreja subterrânea, a igreja que se reunia nas catacumbas, a igreja que se reunia nas florestas, nas cavernas. Você pode ler o Grande Conflito, você vai ver, a igreja sempre teve problema com esse negócio de poder. E aí eu preciso ir para o final aqui. Para a gente... Olha aqui para mim, meu amigo, eu vou fazer um apelo breve e você vai entender o problema. A teologia do domínio e a teologia da prosperidade, que são, e a batalha espiritual, que são coisas interdisciplinares, elas se misturam, elas podem nos empurrar à autoconfiança e à arrogância como igreja. Sendo que a Bíblia a todo momento nos coloca de joelhos, porque ela nos mostra quem nós somos, e o primeiro fruto do autoconhecimento é a humildade. Isso explica o desenvolvimento da consciência do apóstolo Paulo. É interessante, Paulo no começo, um dos primeiros livros que ele escreveu, Gálatas 1, ele fala, Paulo, o apóstolo. Daqui a pouco ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 9, ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Olha, interessante, né?
Daqui a pouco ele escreve aos Efésios 3:8, ele fala: eu sou o menor dentre todos os santos. Sou o menor da igreja. E lá em 1 Timóteo 1,15, final da vida, ele fala para Timóteo: eu sou o pior dos pecadores. Quanto mais ele andava com Jesus, mais humilde ele ficava. Sem arrogância, sem sentimento de superioridade. Eu quero mandar, eu quero dominar. É assim com a igreja. Quanto mais a gente recebe o Espírito Santo de Deus, mais a gente desce e se mistura ao povo, serve as pessoas, de casa em casa, e conta com a simpatia de todos. O nacionalismo cristão, que é fruto dessas ideias, nacionalismo cristão, é aquela ideia de, por Deus e pela pátria, a ideia de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora você sabe que nem todo mundo que usa essas frases está falando só de religião. Você já sabe disso. Meus amigos, a nação cujo Deus é o Senhor, repito, é a igreja. Vivemos numa nova aliança. Estude Jeremias 31, compare com Hebreus 8, Hebreus 10 também. Lá em Apocalipse 18 diz que todas as nações beberam do vinho da prostituição de Babilônia, todas elas. Nós, desde o nosso começo, nunca cremos que haveria uma nação cristã. O Adventismo denuncia isso desde o começo. C.S. Lewis, falando sobre o nacionalismo cristão, ele diz: um homem pode ter que morrer pelo país dele. Ok, isso pode acontecer. Mas ninguém deve, em qualquer sentido exclusivo, dar a sua vida, se entregar para o seu país. A minha vida não pertence ao Brasil. Eu amo esse país. Eu amo esse país. Olha aqui para mim. Eu amo esse país. Fui criado nadando em rio no interior do Pará. Rio Uraim. Pode jogar no mapa que você vai encontrar lá. A gente nadava lá. Eu amo esse país. Eu oro para que Deus abençoe esse país. Mas a minha vida não é do Brasil. A minha vida é de Jesus. E é assim que eu serei uma bênção para o meu país. Se eu abandonar essa ordem, essa hierarquia, eu serei uma maldição para o meu país. O apóstolo Paulo tinha orgulho de ser judeu, irmão. Ele tinha orgulho da origem étnica dele. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele falava isso com alegria. Mas diante do conhecimento de Cristo, ele diz: eu considerei tudo isso como perda. Nada disso me importa. Eu quero é Jesus. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Os irmãos e irmãs são inteligentes, já entenderam do que eu estou falando, né? Nós estamos adoecidos por política. A ponto de, nesse momento, alguns estarem ouvindo e tentando aí adivinhar em quem eu votei. Esse papinho aí eu já conheço. Votei em ninguém, irmãos. O último voto que eu dei foi em 2002. Por vários motivos que não convém aqui. Não sou exemplo para ninguém também. Nesse aspecto, vote em quem você quiser. Mas a gente precisa parar de olhar o mundo com as lentes das ideologias políticas. Nós somos o povo do advento. A nossa lealdade exclusiva é ao reino de Deus. Eu não sou de César, eu sou de Deus. Eu não vou dar a César o que é de Deus. Eu não sou de Roma também, nem de César, o imperador, e nem de Roma, a nação do imperador. Eu sou de Deus. A resistência cristã está no ato de não se curvar, nem a César, nem a Roma, quando requerem a desobediência e a deslealdade ao nosso Senhor. Os cristãos não foram perseguidos e mortos por razões mesquinhas. Terminando, os governos terrenos não são cristãos, não existe uma nação cristã na Terra hoje. Revista Adventista de 1901 tem um artigo sobre isso. 1901! Essas frases estão lá. Os adventistas combateram a teoria do destino manifesto, a crença de que o povo americano foi eleito por Deus para civilizar o mundo, e acrescentaram: nenhuma nação tem esse privilégio. Não temos nenhuma ligação com a teologia do domínio, nacionalismo cristão, teologia da prosperidade, batalha espiritual. Nós cremos no grande conflito. Essa batalha a gente crê. Cujo resultado final já está definido. É a vitória de Jesus Cristo e da igreja. Amém. A gente já nasceu com destino garantido.
Esse é o destino manifesto. A igreja vai vencer. Vai vencer. Nasceu para vencer. Com você, sem você ou apesar de você, a igreja vai vencer. Amém. O cristão pode amar o seu país de forma saudável, mas existem distorções sérias. Sempre existiram. A igreja não faz parte de nenhum movimento triunfalista político que vai dominar a sociedade de cima para baixo. A igreja vai influenciar a sociedade sendo testemunha, servindo e sendo mártir. Esse é o nosso caminho. Nós cremos, a nossa compreensão das profecias nos leva a ver com reserva a ideia de um governo mundial único. Gente, tem adventista acreditando que a gente tem que ter um governo mundial único. Isso não é nossa crença, meus irmãos. Vamos voltar ao beabá. A nossa compreensão profética diz que esse negócio vai dar errado. Não precisa da sua contribuição para isso aí. Nós temos um rei que tem um reino. Ele é o nosso padrão é Jesus Cristo. É a Ele que nós ouvimos acima de todas as vozes, é a Ele que devemos lealdade incondicional, é por Ele que nós vivemos e se necessário for, ou quando necessário for, nós morreremos por Ele. Morreremos, mas jamais mataremos. Estou disposto a tudo por Jesus e pelo Evangelho, mas Ele nunca exigiu que alguém mate por Ele. Isso seria uma grande desobediência, uma grande rebelião? E indo para o final, nós olhamos o mundo pela lente bíblica, a lente profética, não pela lente geopolítica. Tem muita gente estudando profecia a partir de sociólogos, cientistas políticos. O cidadão não sabe, nunca leu Apocalipse, mas ele sabe citar de cor 5, 6 cientistas políticos que leem a realidade, e ele chama isso de estudo profético. A solução definitiva não depende de um reino terreno. A solução definitiva não depende de um governo terreno, mas de Jesus, que vem reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos uma teologia do domínio. Sabia? Nós temos. Nós temos uma teologia do domínio. Grave isso. Você quer me colocar na internet? Grave isso agora. Como assim? Nós temos? Temos uma teologia do domínio. Gálatas 5, a teologia do domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Domine-se você. A Bíblia exige isso de quem? De você. Se domine. Você tem pecados, hábitos, vícios que você precisa superar. E o Espírito Santo quer que você faça isso e Ele vai fazer esse milagre na sua vida. Esse é o domínio que a gente procura, irmão. Mas pastor, e aí, a gente não pode se envolver com a sociedade? Pode. Eu gostaria tanto de ser o prefeito da minha cidade. Seja, irmão. Seja o melhor prefeito que essa cidade já teve. Mas você sabe do que eu estou falando. Quando a gente pega método texto-prova para assinar embaixo dos nossos planos, nós estamos desrespeitando a palavra do Senhor. Finalmente, nós podemos parar de procurar nas coisas desse mundo o significado que nós só encontramos no Criador dessas coisas. O que nós temos nos basta. Quer vivamos ou morramos, nós estamos guardados, somos dele. Você não precisa ficar correndo atrás do vento, porque em Cristo, o Deus que se encarnou e morre na cruz, para esse mundo e para esse mundo de sombras e ilusões, em Cristo, nós vencemos, nós superamos esse mundo. Somos livres dele. Fomos criados para ele, e é nele que nós encontramos o significado último da vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus os abençoe.